Olá, eu sou a professora Sumiko, do Colégio Liceu, e a aula de hoje é voltada para formas nominais. Quer dizer o quê? A gente vai continuar a estudar o verbo, mas agora a gente vai ter aquele olhar específico para formas nominais, tudo bem? Vamos lá então. As formas nominais do verbo são três: infinitivo, gerúndio e particípio. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante ao dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios, e sozinhas não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais. Com certeza, vocês já se depararam com as três formas nominais do verbo: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo expressa a ação em si, dá uma intensificada na terminação do verbo: acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. Dá uma olhadinha novamente, veja a terminação: acordar, agradecer, esperar, sorrir e unir. Agora vamos para o gerúndio. Expressa o processo da ação, né? Acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. Também dá uma olhadinha especial para a terminação desses verbos. Já deu para reparar alguma coisa, né? Particípio. Expressa o resultado da ação. Vamos também dar essa olhadinha especial para a terminação dos verbos: acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Vamos ver então? Olha que interessante. Acordar, acordando, acordado. Agradecer, agradecendo, agradecido. Esperar, esperando, esperado. Sorrir, sorrindo, sorrido. Unir, unindo, unido. O foco na terminação já diz quase tudo sobre eles, mas vamos estudar especificamente cada um deles, tudo bem? Vamos lá então. O infinitivo é a forma verbal que representa o nome do verbo como nos referimos a ele, ou seja, sem nenhuma conjugação. Podemos ter verbos de primeira, segunda ou terceira conjugação, e a terminação do verbo indicará que ele está na forma nominal. Qual forma nominal, né? O infinitivo. Explica melhor. Vamos lá. Estou com uma dificuldade, preciso descobrir um verbo no dicionário. Vou pegar o dicionário manual ou o dicionário digital e vou colocar a palavra que eu estou com dúvida. Por exemplo, a palavra é esguinchou. Me deparei, estava fazendo uma leitura bem interessante de um livro, me deparei com essa palavra, me deu uma certa dúvida, vou procurar o dicionário. Esguinchou, eu vou encontrar no dicionário? Não. Esguinchou vai estar de uma forma diferente no dicionário. Então, se eu estou trabalhando com verbos no presente, no pretérito ou no futuro, só tem uma forma de eu encontrar ele no dicionário, que é no infinitivo. Então, esguinchou, eu sei que veio do esguinchar, esguinchar. E aí eu vou procurar. E aí sim, eu vou ver o significado. Tem lá um deles que é espirrar. Aí eu entendi, agora eu compreendi tudo. Então, uma dica boa é que a forma do infinitivo é a forma como a gente encontra o verbo no dicionário. E a gente tem verbos terminados em AR, que ficam sendo a primeira conjugação, verbos terminados em ER, segunda conjugação, e os verbos terminados em IR, que é a terceira conjugação. Alguns verbos também terminam em OR, como sobrepor, e aí também são considerados terceira conjugação. Então, o infinitivo ficou fácil, né? É a forma que a gente conta os verbos no dicionário, tem terminações AR, da primeira conjugação, ER, da segunda conjugação, IR e OR,
da terceira conjugação. Vamos então para o gerúndio. E alguns exemplos antes de ir para o gerúndio, então, para o infinitivo, para fixar um pouquinho melhor. Nós queremos saber se isso é verdade. Como é que a gente encontra o verbo? Já está em negrito, saber. Ele é um verbo, a forma nominal do infinitivo, e segunda conjugação, porque a terminação dele é R. Elas gostam de ouvir samba. E o que a gente vê aí? O verbo, que está em negrito, e a gente vê a forma nominal novamente do infinitivo, e a terminação IR, terceira conjugação. Fazer exercício é importante. Dá uma olhadinha. Fazer, tá em negrito. Verbo, né? A forma nominal do infinitivo. Segunda conjugação, terminação em AR. Agora sim, vamos para o gerúndio. O gerúndio indica uma noção de continuidade da ação verbal e costuma ser reconhecida pela terminação NDO. Para quem já está familiarizado com o inglês, a gente tem também o ING, né? Mas aqui, no português, é o NDO. Pode ser utilizado em qualquer tempo verbal e, em muitos casos, vem acompanhado de um verbo auxiliar. Não quer dizer que é regra, quer dizer que ele pode estar junto com o verbo auxiliar ou não. Muitos casos de telemarketing, né, a gente vê usando o gerúndio, né? Aí tem uma ligação e fala, estaremos retornando a ligação. Estaremos retornando, a gente já tem o verbo auxiliar, estaremos, e retornando o verbo com gerúndio, com a terminação NDO. Alguns exemplos. Estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei. O interessante aqui é que a gente tem o verbo auxiliar, né? Estava falando e a terminação NDO. Outro exemplo, acenando, disse adeus. Aqui a gente já percebe que não tem verbo auxiliar, então não é uma regra, né? Ele pode ou não estar presente. Acenando, terminação NDO, gerúndio. Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. A gente percebe aqui também que não tem o verbo auxiliar e o verbo cantar, né? Tá aqui na forma verbal do gerúndio, cantando, com a terminação NDO. Agora a gente vai passar para o particípio. O particípio indica uma noção de finalização, conclusão da ação verbal, e possui para a grande maioria dos verbos as terminações ado ou ido. Quando está sendo utilizado como adjetivo, pode ser flexionado em gênero e número. Ada, adas, ada, ida, idas. Ok? Vamos ver aqui então. Também pode vir acompanhado de verbo auxiliar, tudo bem? Ou não. Normalmente vem acompanhado. Tinha fritado batatas para o jantar. Terminação ado. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. Novamente, terminação ado. A água tinha sido benzida há minutos. Terminação ido. Então, a gente agora, antes de passar para um exercício que a gente vai fixar se realmente está compreendendo esse conteúdo, vamos relembrar. A gente tem as formas nominais e elas são infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é a forma do dicionário. Tem terminações AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, e IR ou OR, terceira conjugação. Temos o gerúndio, que dá a ideia de continuidade, e aí nós temos a finalização, né, a terminação NDO, e temos o particípio, algo que já foi realizado. E a terminação ado, ido. Vamos para os exercícios, então? Vamos lá. Complete as orações com as formas nominais indicadas. A. Tinha.
E aí, eu vou ler a frase primeiro eu leio a frase, depois a gente vai colocando o que está sendo pedido, tá? Tinha a porta quando ele chegou. E aí está sendo pedido o particípio do verbo fechar. Particípio, vamos lembrar, ado, ido, né? Tinha fechado a porta quando ele chegou. Excelente. Vamos pensar junto? B. Os clientes, em vez de orientá-los, é uma péssima atitude. Infinitivo do verbo criticar. Infinitivo, o verbo que se encontra da forma do dicionário. Criticar. Criticar os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Fácil, né? Vamos lá, Alice. C. Eu já pedi para infinitivo do verbo parar. E aí, eu já pedi para parar. Vamos continuar? D. Tenho ao doente todas as noites. Tenho que? Tenho, particípio do verbo falar. Falar, terminação, ado. Tenho falado ao doente todas as noites. Vamos continuando. Pediu um calmante. Gerúndio do verbo tremer. Gerúndio, aquela ideia de continuidade. Terminação NDO. Tremendo, pediu um calmante. Tá vendo que é fácil? Os exercícios não são difíceis, as formas nominais vão se encaixando perfeitamente. Vamos continuar. Nas ruas, as crianças, com força, queriam ver o Papai Noel. E aí está sendo pedido o gerúndio do verbo gritar. Nas ruas, as crianças, NDO, né? Já vem a lembrança, gritando com força, queriam ver o Papai Noel. G. A agência foi particípio do verbo invadir pela manhã. A agência foi pela manhã. Particípio do verbo invadir. Particípio, terminação ado, ido. A agência foi invadida, né? Pela manhã. H. Nunca tinha tantas aulas. Particípio de suspender. De novo, particípio. Nunca tinha suspendido tantas aulas. Vamos então novamente? Infinitivo, forma do dicionário. Terminações. AR, ER, IR ou OR, né? E a R vai ser primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR ou OR, terceira conjugação. Temos o gerúndio, ideia de continuidade. Terminação, NDO. E para finalizar, temos o particípio, né? Algo que já foi realizado. Terminações, ado, ido. Ok? Para fixar melhor, temos também, né, uma ficha complementar com exercícios, que posterior será dado o gabarito. Não deixem de fazer, tudo bem? Até a próxima!